Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do IRU, agradeço a sua disponibilidade imediata para vir à Comissão. Caros colegas, o Partido Socialista fez um conjunto de visitas, nomeadamente nos distritos de Braga, do Porto e de Lisboa, a pedido de comissões de moradores, tendo em linha de conta dois fatores que se colocavam no imediato. Um deles tem a ver com o estado em que estão os fogos, na maior parte das situações, e alguns deles também, talvez provocados pela emergência de uma situação resultante do aumento significativo das rendas. Queríamos separar as questões, queríamos essencialmente falar nesta primeira fase das questões relacionadas com as infraestruturas, porque o que visitamos deixou-nos chocados. Não que não conhecêssemos, essencialmente pelo exterior, no meu caso concreto até pelo interior, pela proximidade que tem em relação a algumas das famílias que vivem nestas circunstâncias. Talvez tenha o privilégio de visitar fogos com um bocadinho mais de salvaguarda, pelo menos aqueles circunstanciais, notando sempre em todos eles algumas fragilidades de facto muito significativas. Quando visitamos, e este caso que cá está presente, e saudava também os membros da Comissão de Moradores do Eixo de Fomento de Arcozelo em Barcelos, quando visitamos este em concreto, e talvez este seja um bocado o paradigma das situações, sabemos que Lisboa, o que visitamos em Lisboa e no Porto, há situações muito similares, em Guimarães também muito similares, mas este serve um bocado de exemplo para a situação dramática em que vivem muitas destas famílias. E dramática porquê? Foram-nos apresentados, inclusive, relatórios médicos por parte de um conjunto de pessoas que nós vimos, em concreto, desde os mais idosos, que se pode questionar, a idade naturalmente traz um conjunto de debilidades físicas e de saúde, mas de jovens que eram saudáveis e que sistematicamente, devido às condições onde vivem, e isto relatado pelos médicos, sofrem agora de problemas graves, nomeadamente problemas respiratórios. Às vezes as imagens valem mais do que 1000 palavras e se calhar convém termos um bocado de ideia daquilo que falamos. Alguns dos bairros têm, este é um bairro em concreto, que começou a ser construído, alguns primeiros fogos começaram a ser habitados em 1971, 71, 72, 73. Está num estado de cerca de 30 anos, há mais de 30 anos que não tem nenhum tipo de obra. As imagens que são possíveis ver e que nos foram apresentadas pela Comissão de Moradores, os exteriores estão completamente abertos, portanto a água entra diretamente. Temos problemas, eu vou ler daqui a pouco um relatório técnico que foi feito por um especialista. É simples, não é aprofundado, mas é clarificador daquilo que está em causa. Nos topos dos edifícios estamos a falar de vigas que estão já abertas e a apodrecer. Temos vigas destas de suporte que já caíram em cima de um dos fogos, assustando o morador que lá estava, fazendo aquilo que lamentavelmente parece ser a vontade de alguns, que é abandonou, deixou de habitar naquelas condições. São imagens do exterior. Reparem nesta imagem, esta imagem é da canalização, uma canalização completamente podre, que já com infiltrações e que provoca em alguns casos, quando se abre a torneira, o que sai de lá é uma água com ferrugem, do ponto de vista da saúde pública é extremamente grave. Os interiores com fissuras abertas, as infiltrações, em muitos dos casos, em vários casos, aliás, no dia em que eu visitei, aconteceu uma situação que me chocou, para além destas imagens, que foi o partir de janelas no andar superior, no segundo andar, que é o andar máximo daqueles fogos, porque aquilo não está calafetado, um vento um bocadinho mais forte provoca situações deste género, e estava no apartamento em causa, no quarto em causa, estava uma senhora acamada, por acaso familiar de algumas pessoas que cá estão. É preto, mesmo que as pessoas pintem, passados uns instantes, se for na altura do inverno, é preta qualquer teto de qualquer uma destas habitações, são imagens do exterior. Podemos repetir, os telhados, segundo o técnico, os telhados já não são fabricados, portanto o que vai acontecendo é que, e vemos aqui, o que temos aqui já não são telhas, o que temos aqui já é da boa vontade dos moradores, a colocação de metal, de plásticos, resolve muito pouco, porque depois chove diretamente. Nós conseguimos ver, nesta imagem, com o sol, um conjunto de aberturas, portanto, quando chove diretamente nos fogos.
Podemos estar aqui a repetir ad eternum estas imagens, que são imagens chocantes. Nós vamos sair daqui e cada um de nós vai para as nossas casas, mas eles quando voltarem, voltam para casas que não têm mínimo de condições de habitabilidade. Mais do que as minhas palavras, as palavras de um técnico que visitou, é um especialista nomeado pelo Tribunal, nomeadamente no conjunto de matérias relacionadas com infraestruturas, que nos diz que a presença permanente de fungos provenientes da persistência da umidade que os sustenta, que passam de piso para piso, se entramos no resto do chão temos a mesma umidade que temos no último andar, localizados em locais dispersos e concentrados nos tetos e nas paredes, o que leva a concluir que isso se deve a fatores provenientes do exterior, nomeadamente a infiltrações de águas fluviais, vindas através das coberturas degradadas e das microfissuras nas paredes exteriores, deficientemente isoladas, bem como vindas de algumas caixilharias, peitoris, soleiras, pisos e varandas. A situação mais preocupante verifica-se ao nível das coberturas. Estas compostas por estruturas de pilares, vigas e mados de betão armado, que sem qualquer isolamento térmico suportam diretamente telhas cerâmicas atualmente obsoletas. Por causa dessas telhas cerâmicas obsoletas, portanto, já não se encontram no mercado telhas com dimensões e encaixes semelhantes, os moradores vão tentando remediar a situação com concertos de chapa e ou plásticos que se revelam obviamente ineficazes. Esses ineficazes concertos não são capazes de evitar infiltrações de águas pluviais que, para além de provocarem as referidas patologias, inundam as caixas de visita elétricas existentes no desvão da cobertura. E, como agravante, vão correndo as estruturas de betão armado das coberturas, pois constata-se que algumas armaduras de ferro constam oxidadas à vista, pondo em risco a segurança dos moradores. Portanto, começamos a ter problemas que se aprofundam numa lógica próxima do estrutural. Esta é a questão estrutural. Depois há uma outra questão que nós gostaríamos de ser refletida e que tem a ver com o facto de ter sido prometido, quando estas famílias mudaram para este local, a muitas no país, lamentavelmente a maior parte delas do ponto de vista oral, que ao fim de 25 anos lhes seria entregue estes fogos quando mudaram. Neste caso concreto, eram famílias que viviam no centro da cidade de Barcelos, como se tiveram de mudar para as periferias. A expectativa que tinham era, saindo de um local que era um local estratégico, de excelente colocação, de facto aconteceu o que aconteceu no conjunto de bairros sociais, até vizinhos deste, que foi a alienação de parte dos imóveis. As famílias que lá estavam há mais de 25 anos puderam adquiri-los, conseguindo-se duas coisas muito importantes, e na nossa ótica talvez a coisa mais relevante no meio destas todas, que é que depois de resolvermos este problema estruturante e imediato e urgente, é percebermos que nós não podemos em Portugal cair num erro que caímos durante muitos anos, que é a criação de uma espécie de guetos sociais. A alienação destes fogos, não na totalidade, sabemos que nos outros também nem a totalidade foi vendida, alguns destes já estão vazios, portanto estão disponíveis depois para o arrendamento social, permitiriam naturalmente que se quebrasse esta lógica de que há espaços onde há uma espécie de concidadãos que pelas suas fragilidades têm que lá estar. Isto não faz sentido. Não faz sentido do ponto de vista daquilo que é a lógica de desenvolvimento que nós fomos construindo neste país. Portanto, é nossa também convicção de que devem ser disponibilizadas as possibilidades de alienação destes imóveis e que estas famílias que durante anos a fio pagaram as suas rendas, estamos a falar da maior parte das que cá estão há 44 anos naqueles espaços, possam viver e possam evoluir no seguimento das suas famílias, porque sabemos que em muitos casos, falecendo a pessoa para a qual foi concedida à casa, que depois perdem direito à mesma até mudança da dimensão do agregado familiar. Para terminar, Sr. Presidente, o tempo passa rápido, há uma outra questão que eu queria colocar, que tem a ver com a dimensão. Estas famílias estão a pagar rendas com base nas tipologias que são apresentadas pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e que, de facto, têm a ver com o desenho dos apartamentos. Só que o desenho dos apartamentos não corresponde à dimensão dos apartamentos. Para termos uma ideia, segundo o atual Regulamento Geral das Edificações Urbanas, um T4 teria que ter 105 metros quadrados e um T2 72 metros quadrados. Um T2 72 metros quadrados. Nem o T4 tem 72 metros quadrados. Os T4s, nomeadamente este caso, têm 70 metros quadrados e os T2 têm 59 metros quadrados. Portanto, estamos a falar que, se visitarem, percebem perfeitamente que os T4s, na maior parte dos casos, os quartos não cabe uma cama dos tempos de hoje.
Mas, de qualquer das formas, as famílias estão a pagar renda já, um dos casos está aqui presente, passou de 30 a 40 euros para cerca de 200 euros. E não só essa circunstância de um aumento de preços de tal forma gigantesco, talvez para nos fixarmos um bocado sobre os valores, estamos a falar os valores em sede do nosso Conselho, são os normais de 200 a 250 euros. Terminei, Sr. Presidente. Obrigado.